Hoje é dia 6 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Sejam todos muito... Se aconcheguem, sentem-se. Eu vou começar, gente. Vocês sabem que os editoriais eles são fortemente inspirados no título que eu escolho para a live, né? E eu vou começar de trás para frente. Fernando Haddad está nos Estados Unidos. E eu vi essa notícia ontem. Eu não dei para vocês, mas foi até bom, porque aí eu estou trazendo no dia de hoje. E alguns canais que são especialistas em atacar o Haddad estão surfando a onda, e dessa vez eu devo dizer, surfando com uma certa razão. Haddad está nos Estados Unidos atrás de parcerias internacionais para data centers no Brasil. Mesmo assim, eu vou divergir desses canais aí que são praticamente aí antipetistas e até embasado numa análise do meu querido amigo, o Rei Aragon, que foi publicada lá no 247, porque é problemática essa relação mesmo que o Brasil tem com os Estados Unidos, tá, gente? A questão de você trazer data centers, os Estados Unidos já está no território brasileiro. Os Estados Unidos já está colonizando os nossos dados. Os Estados Unidos já está fazendo o que está fazendo, e o governo Trump é ainda uma coisa pior, porque é basicamente o fascismo, e a gente está negociando com fascistas. Agora tem um aspecto que é importante a gente tratar, que é o seguinte: tem um contexto da viagem do Haddad. Você pode ser contra a princípio, como eu sou, por exemplo, a contra a princípio, as relações que a Dilma teve com o Mark Zuckerberg quando ela era presidenta da República. Não foi à toa depois ela sofre um golpe parlamentar, porque essas big techs estavam de olho nos nossos dados, essas big techs estavam de olho de apoiar essa escumalha golpista, essas big techs estavam querendo ganhar dinheiro em cima da democracia brasileira. E ganharam, e fortaleceram a extrema-direita, fortaleceram a Joyce Hasselman, fortaleceram o Bolsonaro, fortaleceram assets políticos que vieram aí para ferrar com a nossa soberania, para ferrar com os nossos territórios. Só que há um contexto para a visita do Haddad, porque o Haddad negocia com o governo Trump, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está indo fazer uma turnê na Rússia e também fez aproximações importantes na China. Então o Brasil não mudou tanto assim. O Brasil é um país multilateral, o Brasil é um país com interesses próprios, ele não é um asset da China, ele não é um asset da Rússia, e ele busca cada vez mais se distanciar dos Estados Unidos. Se distanciar dos Estados Unidos. E a gente precisa se distanciar dos Estados Unidos, aí chego na segunda parte do título dessa live, que é o que o Reinaldo Azevedo traz na coluna dele. E que a gente tem que fazer pressão para que isso aconteça. Gilvanda Federal desejar a morte do Lula não é aceitável. Mesmo que a gente corra o risco deles retalharem com essa cassação do Glauber, que é absolutamente injusta. Nós não podemos negociar com essa cambada de bolsonarista que fica exaltando a bandeira dos Estados Unidos ou jogando no lixo a nossa bandeira nacional, como é o caso do Gilvanda Federal. Esse canalha que atacou as instituições, atacou o líder do PT, o Lindbergh Farias. A gente precisa começar a enquadrar esse centrão. A gente precisa começar a ir atrás de todos os crimes desse centrão. A gente precisa retalhar essa anistia vergonhosa. 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 Então, gente, vamos atrás disso. Talvez o Hugo Mota esteja querendo colocar ordem na casa. Talvez o Hugo Mota não queira se transformar, e é o medo que todos esses caras têm, se transformar no próximo Lira. E vai acontecer alguma coisa com o Arthur Lira. É a única coisa que me passa pela cabeça.
para o Hugo Mota agir de uma forma diferente do que o seu mestre. Como no passado, Rodrigo Maia agiu diferentemente porque ele sabia que ele poderia ter o mesmo destino do Eduardo Cunha, que é a cadeia. E o Brasil precisa desenvolver aos poucos essas estratégias, porque entram nas questões todas que o Rei Aragão e a Sarah Góes estavam trazendo aqui, quando a gente estava falando, sobretudo, do Glenn Greenwald, que é a tal da guerra híbrida, que são interesses geopolíticos externos tentando interferir na política nacional. Tentando interferir, muitas vezes, não a favor de um Bolsonaro. Eu não acredito que o Facebook queria o Bolsonaro presidente, mas o Facebook ganhou muito dinheiro com a extrema-direita bolsonarista. O Discord deixa agora, por exemplo, acontecer crimes como esse da Lady Gaga, porque dá grana para eles. Eles ganham dinheiro em cima disso. E é uma coisa que nós temos que estar atentos ao nosso campo político. A tal da guerra híbrida, às vezes, é muito menos interesses pessoais em determinado político e muito mais os interesses econômicos nesse tabuleiro que é setado para a gente acompanhar. Eles ganham dinheiro com o processo que está acontecendo. E é por isso que a visita do Haddad ao Trump, nesses termos, decepciona, sim. Decepciona, embora a gente saiba que é parte do pacote do Lula manter uma estabilidade do Brasil em tempos extremamente instáveis. Nós estamos vivendo tempos muito instáveis, muito complicados, muito absurdos. Não é simples o que a gente vai encarar. Não é fácil o que a gente vai encarar. Não é mole o que a gente vai encarar. A gente vai encarar, e eu tenho falado a amigos, o Trump vai tentar um golpe. O Trump estar com popularidade baixa não significa nada se a meta dele é um regime que não é democrático. Se a meta dele é permanecer no poder a todo custo. Perdi o raciocínio aqui. O que você está chamando de guerra híbrida? Guerra híbrida são os interesses geopolíticos aqui no país para fazer mudanças estruturais. A gente teve, por exemplo, a infiltração da extrema-direita nas jornadas de junho, a gente teve a questão da própria Lava Jato com setores do sistema de justiça americana, e a gente tem agora, infelizmente, o Haddad indo visitar o Trump para fazer parcerias de data centers. Isso é uma coisa que não é a guerra híbrida em si, mas se insere nesses conceitos de guerra híbrida, porque é o que o Rei Aragão escreve no 247, a nova corrida do ouro são os dados, e o Brasil está prestes a entregar os seus dados para interesses americanos, e eu diria, não é agora. Faz isso há muito tempo. O governo Lula tem uma parceria com a Microsoft, gente. Mesmo com um plano nacional de desenvolvimento de inteligência artificial nacional. Mesmo com planos nacionais, mesmo com algumas poucas estatais de tecnologia aqui, a gente ainda entrega os dados. É o que o Lucas está falando aqui no chat. Veja bem, do ponto de vista estratégico, o Haddad não está errado. Tem que conversar com os Estados Unidos agora, porque o Lula está se aproximando da Rússia e da China também. A gente é equilibrar pratos. É complexo mesmo. Por isso que eu digo, eu me diferencio um pouco das críticas que estão vindo agora, que assim, eu não acho que tudo é culpa do Haddad. Isso faz parte de uma estratégia maior, e isso tem chancela do Lula, tá, gente? Isso tem chancela do Lula, ele não faz a coisa da cabeça dele. Isso foi pensado. Isso foi pensado até para acalmar os ânimos e para o Brasil continuar tendo as suas outras negociações. É difícil, gente, é muito difícil. Eu adoraria que a gente fosse idealista, eu adoraria que a gente fosse talvez mais ingênuo, mas eu não vou mentir para vocês quando tem problemas nas atitudes do governo e quando a gente vê aqui a live tá travando, eu tô vendo aqui a live normal para mim. Vê se não é um problema do seu celular, entra e sai da live que você consegue ajustar.
Mas é isso que eu estou tentando explicar para vocês, gente. É um contexto todo delicado, é um mundo muito complicado que a gente está vivendo, e a gente tem que entender que a guerra híbrida está em segmento. A gente está num risco dos Estados Unidos mergulharem no regime ditatorial, a gente está num risco ainda de guerra mundial, embora algumas coisas tenham sido desarmadas, e a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, estava conversando ontem com a minha amiga Letícia Oliveira na bicicleta, a gente já vive uma guerra informacional há muito tempo. Há muito tempo. A gente tem que brigar, a gente tem que ir atrás das informações, a gente tem que realmente acompanhar. Tem um pessoal aí dizendo que tem um pane geral no YouTube, né? Parece que é isso que está acontecendo. Então, algumas pessoas devem estar com conexão travando, outras pessoas aparentemente estão com tudo normal. Então, são essas questões que a gente tem que ter em mente, gente, que nós somos um player internacional, nós somos fonte de muitos interesses que estão em jogo, mas eu entro no que o Lucas falou. Eu acho que em algum momento o Brasil vai ter que começar a pensar em ter a sua própria rede social. O Brasil vai ter que começar a pensar em ter o seu próprio console. Ele não pode ser console de videogame, não pode ser a palhaçada que eu vi, por exemplo, na Tectoy cobrindo, de pegar um empresário que não tem noção do mercado. A gente precisa de pessoas que tenham conhecimento, a gente precisa de pessoas que tenham expertise, a gente precisa de pessoas que tenham noção do que fazer no mercado nacional. A gente não pode ter um bando de aventureiros fazendo loucuras. Teve um tempo atrás, por exemplo, na época do governo Dilma, o Ike Batista, e o Ike Batista, como empresário, eu vou te falar, socorro, né, gente? Socorro, né, gente? Então é importantíssimo essa questão da gente ter uma visão nacional. É importantíssimo a gente ter um senso crítico do governo e, ao mesmo tempo, não descambar no antipetismo. Eu gosto muito do Fernando Haddad, eu gosto muito do governo Lula, mas é importante também pontuar essas críticas necessárias. É importante a gente colocar essas questões todas. É importante a gente ser responsável nas críticas. Eu li um troço ontem que eu achei sensacional, né? O fracasso dos ministérios identitários. Como se a culpa de ministérios não terem dado certo é porque a ministra é uma mulher. A culpa do Ministério dos Povos Indígenas ter dado errado, que não deu errado propriamente, mas é um ministério que está muito limitado, é porque a Sônia Guajajara é a ministra. A culpa do Ministério da Igualdade Racial é toda da Aniele Franco, e não do conjunto da organização do governo. E eu não tô dizendo que a Aniele Franco é uma maravilha, eu acho ela extremamente problemática como ministra. Mas os ministérios não fracassam no governo Lula. Cadê a Casa Civil? Cadê o Rui Costa? Que ninguém mexe nesse cara, e é muito estranho isso. E aí vem um pessoal com uma crítica muito mambembe de dizer que o problema da esquerda são os identitários. O problema da esquerda são os identitários. São as pessoas que lutam por diversidade. São as pessoas que lutam pela emancipação do povo preto, do povo pobre, das nossas companheiras e companheiros. Eu falo na linguagem neutra, assim, trans. A culpa é dessas pessoas? Que eu saiba, a merda toda tá sendo feita pelos homens héteros, sim. E ricos. E privilegiados. Pela turma da grana. Que corrompe, inclusive, essas pautas. Quando quer transformar tudo em interesse comercial. Fracasso dos ministérios identitários? Que palhaçada é essa? Aí vem outro e resolve ressuscitar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que vai vir em 26 agora, pode esperar, não vai ter 3%. Não vai ter 3%. Ludismo diz, Pedro, esse canal é seu? Não, esse canal pertence a Xanda Fontes, mas eu tenho a maioria dos programas aqui. Então, meus caros, é o que o Lucas está falando aqui. Desculpa, vão me falar que eu sou
que eu sou velhofóbico, que isso é etarismo. Mas tá na hora da velharada sair da política. Século XXI. Mulheres, eu quero saber das lideranças femininas, das lideranças gays, das lideranças trans. A esquerda mais votada de São Paulo é a esquerda trans, é a parlamentar trans. E tem canalzinho que é feito, inclusive... Ó, vou dizer pra você, tá, Jones Manuel? Nesse aspecto eu te respeito. O Jones Manuel é o primeiro a denunciar racismo. Só que tem um jornalista no canal dele dizendo que a culpa é das ministras identitárias. Que porra é essa? Que porra é essa? Não tô dizendo que a ministra Cida era o concurso. Teve denúncia de assédio moral na pasta dela. Mas o problema dela não é o fato dela ser mulher. O mau gestor, independente do gênero. É inacreditável, gente. O pessoal tá... Esse pessoal anti-woke tá repercutindo pautas do Olavo de Carvalho. Pautas do Olavo de Carvalho. É inacreditável. Estão repercutindo o Trump. Estão repercutindo o Steve Bannon. Estão repercutindo o Elon Musk. Estão sendo corda de condução do Elon Musk. Uma das autoras do projeto da escala 6x1, a gente não pode esquecer do movimento VAT, a gente não pode esquecer de outras pessoas que estão por trás. Mas um dos nomes envolvidos no projeto pelo fim da escala 6x1 é a Erika Hilton. E o problema são os ministérios identitários. Os ministérios identitários, vocês estão malucos? Vocês estão loucos? E eu vendo esse troço no canal do Jones Manuel. No canal do Jones Manuel. É uma loucura isso aqui. É uma loucura absurda. E tem gente tocando isso. Eu não tô dizendo que isso é culpa do Jones, tá? E não tô passando pano pro Jones também, não. Isso tá em outros canais também. Isso tá em outros canais também. A gente tem que começar a apontar. A gente tem que começar a questionar. E essa fala, o Lucas tá certo, essa fala não é de agora. Essa fala da esquerda vem desde a ditadura. Falavam que a luta de gênero e de raça enfraquecia, falavam que era infiltração. Existe de fato, gente. Existe de fato, se não é mentira. Existe uma infiltração de ONGs estadunidenses na pauta da luta do gênero. Porque há interesses comerciais capitalistas, isso é óbvio. Como tem interesses capitalistas também nessa militância marxista também. Ou vocês acham que eles não estão atrás de dinheiro? Ou vocês acham que eles estão... O PCO também fala disso, claro. O PCO em determinados canais é um clássico. O PCO encampando pauta bolsonarista dentro dos meios de esquerda. É isso que a gente fala a respeito de guerra híbrida. Isso não é a guerra híbrida em si, mas são elementos que compõem. Não é muito claro, um está de um lado, o outro está de um lado. Há interesses em jogo. Há interesses em jogo. Há o imperialismo no estadunidense nessa valsa. E por isso é muito complicado, e por isso a gente é muito atacado. E por isso, quando esses caras forem pegar esse corte, se eles pegarem para reagir, eles vão falar, mas o Pedro é um pelego. E eu nunca fui pelego. Eu nunca fui pelego. Sou um defensor do governo Lula, sim, e estou criticando o governo Lula no momento que deve ser criticado. Mas eu não fico falando de ministério identitário. Aliás, identitarismo, essa expressão é um câncer. Falar em identitarismo a essa altura do campeonato é tá louco das ideias. É não entender as necessidades do povo. É ficar divagando sobre coisas que não fazem sentido. Ah, mas os filmes woke agora não deram sucesso, porque eram filmes ruins. Vamos falar de crítica cultural? Os filmes woke deram ruim mais recentemente, eu tô falando de uma forma mais geral. Mas não porque eles eram pró-minorias, porque eles eram filmes ruins. É simples. É simples.
A juventude está indo de malicuia para a extrema-direita porque esses imbecis estão falando de pauta anti-identitária. A juventude está indo para lugar nenhum porque a esquerda mais velha não consegue comunicar os mais novos. Porque são burros. Porque são burros. É inacreditável. Porque são burros. São gerações que não conversam com outras. Eu sou revoltado com esse tema, sim. Ou vocês falam com as pessoas que são mais novas que vocês e falam de uma forma sincera, ou as coisas não vão dar certo. Ou as coisas não vão dar certo. Sabe por que tinha 2 milhões vendo a Lady Gaga? Porque ela fala com as gerações mais novas. Ela fala muito melhor do que muitos de vocês. Esse é o problema. Sabe por que a extrema-direita tem uma militância mais forte nas redes sociais? Porque ela fala com essas questões todas. Enquanto a gente fica aqui brigando entre si. É inacreditável, gente. É inacreditável. Estamos entregando os nossos jovens para a extrema-direita. Ontem, eu gravei um corte, porque eu estou sendo informado, inclusive, que o atentado que aconteceu no show da Lady Gaga não tem relação direta com o bolsonarismo, porque a extrema-direita não é só o bolsonarismo. Existe uma extrema-direita jovem. O Pablo Marçal tá conversando com essa galera. O Pablo Marçal, é por isso que ele continua perigoso. Eu acho que o candidato vai ser o Tarcísio. Mas o Pablo Marçal fala com essa galera. E como diz o meu amigo Viário, e quando a gente fala isso, a gente é ignorado. O Viário nem jovem é, mas ele entende dessas coisas. Viário foi professor em sala de aula. Viário veio da periferia. Agora tem gente com diploma, tem gente com formação, tem gente com décadas de jornalismo falando merda. Falando merda. É inacreditável, gente. E é por isso que vocês que estão aqui, e eu tô muito feliz que esse canal tá crescendo cada vez mais. Que esse canal tá chegando cada vez mais longe. Eu preciso que vocês mandem superchats. Eu preciso que vocês se tornem membros do canal. Agora. Mandem pequenas contribuições. Vamos formar essa galera importante. Daniel Dantas faz uma pergunta importante. A nova esquerda precisa de uma ruptura dos cabeças brancas para surgir novos nomes com opção? Cara, eu acho que a gente precisa ir pro confronto. Eu não tô falando pra gente sair brigando com os nossos companheiros mais velhos. Mas a gente tem que ir pro confronto das ideias. A gente tem que ir pro confronto das ideias. A gente precisa entender que explicar o CLT para os mais jovens envolve mudar as nossas estratégias. Envolve fazer mais cortes no YouTube. Envolve a gente ter uma política mais inteligente de comunicação. E a gente, como jovem, Sully, tem que fazer o que você faz no YouTube. Tem que fazer mini docs. Tem que fazer material. Tem que se organizar. E não fazer essa merda que eu vi ontem, que a culpa do governo Lula é dos ministérios identitários. É inacreditável, é um discurso bolorento. É um discurso velho. Velho, a palavra velho é feia por uma razão. Porque é ultrapassado. Ou a gente anda em frente, ou a gente vai ser abatido. Ficam falando de fazer revolução na rua e não conseguem consertar a merda da revolução na internet. É inacreditável. Ministério identitário. Ministério identitário. A gente está encarando ameaças de extrema-direita de vários tipos e a preocupação dos caras é ministério identitário. Eu vi uma outra doida no outro dia, não vou mencionar quem é,
falando que a questão é a autoridade que ela tem dentro da academia. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Na questão racista, vamos dizer claramente, eu sou filho de homem preto, mas eu sou visto como uma pessoa branca. Os brancos precisam aprender que eles são parte do problema. Os brancos precisam entender que eles são parte do problema. Os homens precisam entender que eles são parte do problema do machismo. Precisam assimilar a crítica para poder serem pessoas melhores. Não é questão de ser homem desconstruído, não é questão de ser esquerdomacho. É de ter bom senso. Bom senso. Tem indígena sendo decapitado e a galera achando que o problema é identitarismo. Vai para Dourados. Vai para o interior do Brasil. Vai ver o que a deputada Célia Chacriabá, que eu recebo as denúncias aqui. Vai ver o que a deputada Célia Chacriabá está denunciando. A agressão que ela sofreu em Brasília. E a gente precisa ir pro confronto. Não tô falando de declarar guerra a ninguém. Citei esse vídeo do Jones Manuel porque foi ridícula a live ontem. Não é uma live do Jones. É do pessoal que trabalha lá. É ridículo isso. Porque teve uma mudança no Ministério das Mulheres. A culpa é dos ministérios identitários. Que porra é essa? Porra é essa? É inacreditável, gente. E aí vem outro maluco e ressuscita o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, que tava com a Nova Resistência. Uma cambada de fascista. É disso que a gente tá falando? E ninguém mandou superchat até agora, por quê? Onde é que vocês vão pensar aqui? Como é que vocês acham que eu vou seguir nessa luta aqui, sem a contribuição de vocês? Acordei putaço com isso. Tava falando do Reinaldo Azevedo e do Haddad, mas cheguei, enfim, na pauta que eu queria falar de ontem. Que é inacreditável isso. É inacreditável. É inacreditável a falta de articulação, é inacreditável a falta de noção. E eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco melhor. Que tem, inclusive, canal novo com ideias emboloradas no cenário. É inacreditável. O Ciro Games, velho. O Ciro Games a galera tá trazendo de volta. Aí vão falar, mas você tá apoiando o Lula. Sim, eu tô apoiando o Lula mesmo. Eu tô apoiando, na verdade, o Glauber. Eu tô apoiando novas lideranças. Eu gosto muito do Guilherme Boulos. Tem gente nova no cenário. Só que não é criticando os ministérios identitários que a gente vai chegar em algum lugar. Não é. É uma perda de tempo inacreditável que é feita em cima dessas coisas. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria.
Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.